O processo de desenvolvimento territorial da Baixada Santista agrega tempo e espaços multiescalares. Numa perspectiva de Milton Santos, podemos dividir tempo e espaço em período de relação direta entre homem e natureza, em que se forjaram as culturas originárias dos indígenas, quilombolas e caiçaras. Inicialmente, uma economia de subsistência, envolvendo práticas agrícolas como a coivara, a pesca e o manejo da floresta atlântica e recursos estuarinos e do mar. Com a colonização europeia, iniciou-se um processo econômico extrativista exportador. O uso de mão de obra escrava de africanos e indígenas passou-se para o modelo de plantation. O segundo período da relação tempo-espaço foi o período técnico-científico, cujas principais estruturas foram dadas pelas vias de acesso que viabilizaram a industrialização e pelas estruturas como o Porto Moderno, as usinas Henry Borden, o polo petroquímico e a decorrente urbanização da Baixada Santista. Finalmente, podemos caracterizar o período técnico-científico e informacional pelas construções da rodovia Imigrantes Pista 2, que foi construída a partir de um novo paradigma, o da conservação ambiental, sem cortes nas vertentes da Serra do Mar, com diversos túneis e viadutos. Também esse período é marcado pela intensificação da urbanização turística, sobretudo pela construção de imóveis voltados às segundas residências, mas também pela presença de universidades privadas e públicas na região, pela diminuição do parque industrial e aumento das atividades portuárias, também pela política indigenista que demarcou terras na região e pela política de conservação da natureza com a criação de unidades de conservação continentais e marinhas. Por outro lado, pela diminuição do espaço rural, da produção de alimentos. Com a urbanização das orlas, também veio a favelização das bordas do estuário, dos morros e da planície costeira do aterro de Manguezais. Nesse contexto, resultado do Movimento Nacional de Economia Solidária, que tem origem na criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, surge o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. Esse processo de construção do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista também teve uma forte participação do professor Pocinja. Ele veio entre 2013 e 2015, eu diria que ele veio 6 vezes à Baixada Santista para ministrar palestras, para nos animar, para nos dar conteúdo. Então o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista ele tinha um núcleo como uma inovação organizacional, em que tinha os extensionistas, tinha a Unifesp, tinha o pessoal do Guarujá, tinha a Lavanderia 8 de Março, e como uma rede precisa se estabilizar, para se estabilizar ela precisa se ampliar, ela se ampliou, entrou a Unesp também, né? Eu destaco a participação do professor Davis, porque dentro da universidade tem que ter professores que se interessem por esses temas. Aqui em Peruíbe a gente está vivendo uma nova economia, né? Então a pandemia fortaleceu essa nova economia, que nada mais é do que a articulação entre produtores. Então você trabalha com uma articulação tanto da questão de uma justiça social, de uma distribuição melhor da renda, um compartilhamento das tarefas, né? Um apoio mútuo, um processo colaborativo, e também colaborativo com o meio ambiente. Como experiência de agroecologia, eu posso citar 2 aqui. Os agricultores que fazem parte da OCS, que é uma organização de controle social, também é conhecido como Organismo de Controle Social, e chama Engenheiro Agrônomo Kanai Fujihira. Então os produtores têm aí o apoio nosso, a gente tem trazido bastante curso em parcerias com outras organizações, para capacitá-los e cada vez mais fomentar essa produção orgânica. Um outro exemplo que eu posso citar de agroecologia é a produção dos indígenas, né? A gente tem alguns indígenas que têm a DAP, tem a nota fiscal,
eles fornecem para o PAA, lá no Banco de Alimentos. Alguns deles chegaram a fornecer para merenda e a produção deles é totalmente agroecológica. No caso das comunidades indígenas, né, o próprio sistema tradicional ele tem muitas semelhanças aí com a economia solidária, com a ideia da autogestão, né? Por exemplo, a questão de como que cada grupo familiar, né, são as famílias extensas que a gente fala, são grupos que vão além da família nuclear, mas que compartilham ali de laços de parentesco, né? E como que esses grupos se organizam dentro das aldeias, né? No sentido de qual que é a unidade econômica ali, né? Então são relações já de autogestão, né? Relações de uma economia solidária, né? No sentido que existe a solidariedade no trabalho, né? E também na produção, no caso, na própria distribuição do produto final, né? Bertioga tinha um movimento tímido, assim, né? O poder público, por exemplo, ele não tinha entrado ainda no escopo da economia solidária. Com a nossa entrada para o FESBIS, a gente ampliou esse horizonte, a gente começou a entender a importância da economia solidária. Então, a gente estudou bastante, fizemos os cursos, tudo que aparecia a gente ia estudar, fizemos curso de extensão. Ele sempre foi um farol, assim, para nós aqui da cidade, né? Peruíbe, ele está localizado numa região que é rodeada por unidades de conservação, né? Então, a nossa área rural, ela está ali pertinho do Parque Estadual da Serra do Mar. Então, e é lá que ocorre a principal produção, né, da cidade. Então, não tem outra forma da gente produzir que não seja a agroecologia. O grupo que eu trabalho, a União de Mulheres Produtoras da Economia Solidária, é uma associação agora há 3 anos que a gente consolidou como associação, fez toda a documentação. É uma associação de mulheres, feita com mulheres somente. A gente fornece cursos, fornece encontros com as mulheres e também a gente faz feiras, faz comercialização. Que a gente está produzindo no momento, além dos produtos orgânicos, como banana, limão, ora pro nobis, os produtos alimentícios não convencionais, né? A gente também comercializa pão, tem licores, tem geleias, tem as mulheres do artesanato que fazem camiseta tie-dye, tem crochê, costura em geral. E aí? Eu fui morar no Guaianhã em 2016, aí cheguei lá, não tem ônibus, não tem nada, assim, é um lugar esquecido. Mas tem muitas fazendas, muitos sítios, muita gente que tem muita coisa perdendo, apodrecendo no jardim. Aí eu disse, então a gente vai começar a vender isso, né? E vamos procurar um lugar para poder escoar, mas as pessoas não têm carro também, é difícil. Aí quando veio, antes da pandemia, uma amiga minha que é da UMPS, da União de Mulheres, falou, você me traz os produtos que eu vou vendendo na feira e vou te passando isso. Eu disse, legal, bacana, mas daí eu não pegava só o meu, eu pegava de todo mundo. Você tem abacate hoje, você tem limão, então me dá que eu levo. Eu levava, ela dava para ela vendia, nunca me cobrou nada, a não ser a mensalidade da UMPS. E no final da semana sempre tinha dinheiro. Eu falei, nossa, bacana, né? Aí bem no período veio a pandemia, fechou tudo, e não podia ter feira, não podia ter nada. Aí essa mesma amiga minha disse, vamos começar a entregar na casa das pessoas? Aí eu e ela, eu pegava o que eu tinha no meu sítio, ela pegava no sítio dela, juntava e começamos a entregar. Aí a Juanita, que é da Secretaria de Agricultura, falou, por que vocês não fazem uma sacola, assim, uma coisa bacana, entrega para as pessoas? E começou. Hoje nós somos em 10 famílias de agricultoras mulheres que entregamos. Só que o negócio começou a ficar grande. Agora a gente já entrega em hotéis, pousadas, restaurantes. Estamos entregando de Ana Dias até Santos. Bom, a horta acho que ela nasce realmente com o objetivo de
resgatar essa questão do agro no meio urbano, né? Onde a gente pode trabalhar a alimentação mais saudável, sem agrotóxico, sem nenhum contaminante, né? E a gente tem uma história aqui, então o seu Cícero estava à frente dessa associação e teve uma eleição em que um grupo assumiu a direção da associação e era um grupo ligado a atravessadores aqui da cidade e essa associação acaba se perdendo, assim, ela está inativa já há vários anos. Quando a gente começa a pensar no coletivo Morro das Panelas, a gente pensa então numa outra relação. Da gente fugir disso, tentar um circuito que se chama circuito curto, da gente produzir e vender direto para o consumidor, como é na feira também. A feira também é pensada de uma forma coletiva. E aí o valor que a gente coloca desde o início, que é mantido até hoje, é que o valor que o consumidor paga no seu produto é o valor que o produtor recebe, 100%. Então a gente tem que pensar coletivamente em como que a gente vai suprir os custos desse trabalho. A ideia principal é dividir trabalho. O que a gente tem de tarefas a cumprir e cada família assume alguma tarefa para que a gente possa suprir isso. Eu comecei a plantar, a ideia era comercializar os orgânicos, né? Então eu comecei a plantar, só que logo eu vi que era impossível, porque eu plantar, cuidar, colher e vender, não dava, né? Quando eu desisti, apareceu algumas nutricionistas que foram num congresso aí em São Paulo, que lá falaram sobre a ideia da CSA, o que seria. E aí elas vieram para Santos, né, que elas são aqui de Santos, elas acharam essa ideia maravilhosa, né? Mas precisava achar um agricultor, né? E por sorte uma delas já me conhecia. Então ela veio aqui na chácara e aí me convidaram, nós fizemos uma reunião, eu achei a ideia maravilhosa, quase que inacreditável, para dizer a verdade, né? Então, a Mibra, a gente representa todos esses agricultores, né? A gente vai e busca a venda, né? A gente busca aí a venda dos produtos e a gente gerencia essa venda para os agricultores, né? Então essa parte de papelada, documento, que é uma coisa que exige mais habilidade, assim, né? É mais complicadinho. A associação ela faz tudo isso para o agricultor. Entrega, a gente corre atrás de entrega, tem o caminhão. Então o produtor ele só colhe e a gente passa com o caminhão e faz a entrega, né, no coletivo para as cidades, para as escolas. Bom, a história é interessante, porque nós fazíamos parte do SESC, de uma feira de economia solidária, chamava Sabores e Saberes. E estava tudo tranquilo, funcionando a feira todo domingo e entrou a pandemia. Quando teve esse advento da pandemia, mudou a lógica para todo mundo. A feira ela foi interrompida, sem prazo para voltar, e uma produtora que mora em Bertioga, ela teve falou assim, eu estou com um pedido aqui, se alguém quiser entregar junto comigo. E aí isso mobilizou os produtores. Tinha uma pessoa que participava, a Camila, que fazia parte dessa organização, ajudou a fazer um balizamento desse processo, e nós viramos a feira, como que eu posso dizer? Uma feira que chegava até o consumidor na pandemia. O Livres ele nasce de um crime ambiental que acontece na planta de Paulínia, da Shell, um fato histórico naquela região, aliás, e onde os trabalhadores ficam com essa necessidade de se organizar para ter uma alternativa à indústria agroquímica. A partir daquilo, a gente muito animado com a perspectiva de poder organizar um circuito agroecológico de comercialização, trouxemos para a Baixada e acabamos fundando a Livrescope, que está trabalhando também em Campinas, está trabalhando em Porto Alegre, mas principalmente aqui na Baixada Santista. Ela nasce principalmente de uma necessidade de emancipação, de alimento saudável e
produzido localmente. Então, criar alternativas à cadeia ultra globalizada de alimentos que, além de distribuir agrotóxico, distribui pandemias e também uma relação muito ruim para os agricultores que estão na ponta. A Feira Orgânica, ela surgiu no Jardim Botânico Municipal de Santos em 2011, né? E desde então ela vem crescendo, vem ocupando outros espaços da cidade, né? Com a pandemia, ela teve que passar por um processo de reformulação, né? Muita gente gosta da feira orgânica, de vir diretamente na feira, por quê? Primeiro porque você tem um produto muito fresco, né? Tem o contato direto com o produtor, então não é simplesmente uma compra, é uma relação humana que acontece dentro da feira. Então o consumidor, ao vir comprar na feira, ele dialoga com o feirante, dialoga diretamente com o produtor sabe quem é aquele que está comendo o alimento dele e o feirante e o consumidor sabe, através do feirante, quem é aquele que produz o seu alimento que está chegando ali, principalmente quando ele está comprando diretamente, né, no caso específico do produtor. No começo a gente trabalhou bastante no plantio de palmito pupunha, justamente para substituir a nativa que era a Jussara, porque isso estava dando problema de escassez, extinção. E outra coisa que a gente trabalha bastante na aldeia é com passeios de barco e tal, visita a cachoeiras. Então, nesse formato de economia solidária, a gente mesmo, nós da comunidade, a gente se organiza para receber os turistas, para levar para lá, guias, no caso, é tudo da aldeia, né? Então a gente trabalha de como é que fala, dentro das nossas possibilidades. Então, eu acho interessante, eu cheguei até a comentar isso, como nós somos um empreendimento que surgiu, eu vou usar a palavra no susto, né? A gente às vezes sente uma carência de uma baliza, né? De um guia, mas ali todo mundo tem liberdade tanto para expressar quanto para produzir. E hoje a gente divide algumas funções por aptidão, né? Quem tem por desejo, quem gostaria de fazer um serviço, gostaria de fazer outro. Então, a pandemia, ela foi um pouquinho complicada, porque parou as aulas, né? Aí aqui em Itanhaém nós tivemos uma compra emergencial que ajudou bastante e em conjunto com o Departamento de Agricultura foi criada uma barraca, tipo um drive-thru durante a semana, além da Feira do Produtor, que a Feira do Produtor não parou, ainda bem. Além da feira, a Thaís teve a ideia de criar um drive-thru, né, uma barraca solidária, onde todos os agricultores, na quarta-feira a gente mandava todos os produtos para lá, no centro da cidade. Aí o pessoal passava e a gente só entregava, assim, o pessoal via o que queria, e isso ajudou muito a escoar um pouco assim da mercadoria também. A gente chegou aqui mais ou menos uns 3 anos aqui na região e estavam começando a fazer a limpeza no sítio, que a gente pegou o sítio um pouco abandonado. E daí logo veio a pandemia, né? Aí a gente já tinha conhecido o Seu Cícero, que faz parte aqui da região, e a gente sabia que já houve uma associação aqui no bairro, né? Que o Seu Cícero ficou à frente dela por alguns anos. E com a pandemia, o pessoal o Seu Cícero fazia feira, a gente já acompanhava, né? Já estava conversando e de repente a pandemia veio, ninguém podia vender, porque não tinha como o pessoal comprar, porque não podia sair, né? Aí a gente pensou em alguma coisa, a Suzete com a Adriana, e montaram a rede. Aí começou a escoar a produção das pequenas propriedades que a gente tem, né? Mais os vizinhos. E a gente começou a trabalhar no coletivo junto, né? A plantação mais é nós mesmo, porque infelizmente o bairro não vem muito para fazer plantação, né? Mas vem para comprar uma erva, comprar uma alface. E essa época do ano é muito difícil para nós, porque o verão é muito quente em Santos, muita chuva.
Esquenta a raiz, chove, murcha. Mas vamos levando de outro jeito, vamos vendendo ervas, mudas, terra, fazendo vários negócios, né? O André fez um leilão virtual, o óleo mesmo também ajuda, pagar água, para comprar uma coisa que precisa, arrumar uma lona, porque não está fácil. A pandemia foi difícil, mas graças a Deus estamos em pé. Nós participamos de 2 feiras fixas, que é a feira de terça-feira da Economia Solidária de Peruíbe e também a feira de quarta-feira, que é a feira do pequeno agricultor e de Economia Solidária de Peruíbe também. Fora isso, nós temos feiras itinerantes, por enquanto só aqui em Peruíbe mesmo, mas quando tem feiras fora, igual a gente já fez feira no Parque da Água Branca junto com o MST e a Feira da Reforma Agrária, a gente já participou. Então, quando tem feiras itinerantes, a gente participa também. O ano passado, no final do ano, a gente fez 2 mostras de economia solidária, a mostra da UMPES e coletivos parceiros, que foi na Semana da Consciência Negra. A gente fez uma feira da Consciência Negra, juntamente com o Conselho da Comunidade Negra de Peruíbe, foi bem legal. E teve também a mostra de Natal da UMPES e coletivos parceiros. Para fora do Livres, durante a pandemia, a gente aprofundou as relações com agricultores e tentou cobri-los nesse momento tão difícil. Então houve momentos muito complicados onde não se podia ter feira, inclusive, muitas coisas estavam fechadas. Então a gente ofereceu a nossa estrutura para poder cobri-los, para que aqueles consumidores que visitavam as feiras e que não tinham mais o contato físico pudessem ser fornecidos, então a nossa estrutura ajudou para isso. Fizemos redes de solidariedade, de redistribuição de alimentos também para pessoas que estavam em vulnerabilidade. Sempre dividimos esse excedente entre nós e entre essas pessoas e nos articulamos muito enquanto rede de economia solidária na Baixada, no Estado e também na pauta nacional, já que a gente sabe que o momento de pandemia aprofunda um problema mais estrutural ainda, que é o do desemprego, da falta de renda das pessoas. Então, a gente esteve muito organizado para que a gente possa criar alternativas que as pessoas possam estar bem num momento tão difícil que é esse que o capitalismo nos impõe. O projeto Agroecos, ele foi concebido a partir de uma parceria que nós da Unesp fizemos com o professor Les Levidov da Open University. O professor Les esteve no Brasil durante 2 vezes. Na segunda vez em que ele veio, nós organizamos um seminário no auditório aqui da Unesp de São Vicente, onde nós reunimos convidados do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista para discutirmos perguntas importantes que eles teriam para que nós pudéssemos iniciar um projeto de pesquisa de forma participativa e que pudesse trazer benefícios para a região, sobretudo do ponto de vista da agroecologia e da economia solidária. O projeto Agroecos, ele é composto por 3 parceiros. Nós temos aqui, então, a Unesp, o Fórum de Economia Solidária na Baixada Santista. Temos o Observatório dos Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, que é um programa da Fundação Oswaldo Cruz, cuja sede é em Paraty e que atua no litoral sul fluminense do Rio de Janeiro, portanto, e litoral norte de São Paulo. E também a Comunidade de Pesquisa Jaina, que é um grupo, uma organização não governamental formada por pesquisadores na Bolívia. Em resumo, nos 3 territórios, nós podemos, ao mesmo tempo, apoiar e produzir conhecimento sobre agroecologia e economia solidária nesses 3 territórios, num momento totalmente inusitado que foi a pandemia. Então, a gente promoveu e desenvolveu pesquisação mesmo de forma remota. Cabe destacar que tanto a agroecologia como a economia solidária, nos 3 territórios que estão sendo tratados pelo projeto Agroecos, tem como objetivo promover uma outra perspectiva de um sistema alimentar. Então, aqui na Baixada, a gente sabe que o turismo
é o principal motor da atividade econômica. Por outro lado, a gente tem diversas áreas protegidas que, de alguma maneira, dificultam a produção de alimentos, porque protegem o território, né? A gente tem uma grande biodiversidade que é vulnerável e que deve ser preservada, mas, ao mesmo tempo, o processo de urbanização e a proteção da natureza vem, de alguma maneira, estrangulando a produção de alimentos, o que nos faz, o que nos coloca numa situação de insegurança alimentar, porque praticamente todo o alimento que nós consumimos na Baixada depende de produção externa da Baixada. Então, o que nós temos como desafio é o incentivo à produção de produtos limpos, saudáveis e acessíveis, né? E não só a produção, mas também a condição de consumo, porque não é no supermercado que esses produtos vão ser acessíveis. Então, um dos desafios é organizar essa população para que eles possam consumir coletivamente esses produtos que eventualmente venham a ser produzidos na Baixada. Então, esse é talvez o grande desafio que a gente tem hoje, porque as terras e a produção de alimentos não são prioridades nas políticas públicas, sobretudo de âmbito municipal. A produção de alimentos saudáveis, justos e acessíveis, acho que é o grande desafio que a gente tem hoje para superar a fome, para superar a pobreza e garantir uma justiça alimentar para essa população. Lo hemos llamado proximidades, bueno, un poco la reflexión sobre el tema de la proximidad aquí en el caso de la experiencia del Valle Central de Tarija. Nosotros también trabajamos una perspectiva de proximidad desde la construcción de la conceptualización geográfica. Nos parece que la proximidad es una categoría muy importante, muy cercana y muy solidaria, digamos, con las construcciones de la geografía. Bueno, o al menos nosotros lo trabajamos desde los elementos de la geografía que hemos logrado formarnos un poco, que nos parece muy útil. A gente optou por fazer essa apresentação, a gente poderia falar da economia solidária em diversos sentidos aqui, mas a gente vai falar de acordo com um relatório que a gente entregou do projeto AgroEcos, tentando sistematizar a trajetória do observatório, a relação com a economia solidária e algumas contradições que foram aparecendo no decorrer das análises que a gente fez pelo próprio projeto AgroEcos. Esse é um mapa do Quilombo do Campinho, né? Um mapa que a gente produziu durante o projeto Povos, e aqui ele mostra um pouco as áreas de uso da comunidade, né? Onde a comunidade onde a área de moradia, onde a área de plantio, onde a área de pesca, que é uma comunidade, por ser quilombola, também tem um vínculo com o maritório, né? E aí a gente pode identificar que uma das primeiras coisas que a área que a comunidade tem usado para plantio, ela quase que fica toda fora do território, né? Então já é um indicativo que o nosso território, para a gente conseguir ser titulado, a gente teve que reduzir bastante, né? E mesmo assim, mesmo com o território reduzido, a gente produz fora do território demarcado, e também a gente produz, a gente colhe, né, a partir dos companheiros dos territórios do lago. Bom, as duas apresentações, elas dão pistas importantes para que a gente possa, mais adiante, porque a ideia dessas duas apresentações e mais adiante a apresentação do Otis é que a gente possa, a partir daí, discutir uma análise transversal e até verificar o quanto o conceito de proximidades permite que a gente possa fazer essa análise transversal, porque tanto que o Carlos apresentou, quanto que o Newton apresentou, e certamente, pelo que eu já conheço um pouco
daquilo que é desenvolvido no território, que envolve o Observatório e o Fórum, o conceito de proximidades, da forma como está sendo posto e proposto, tem a ver com aquilo que o Carlos apresentou e que tem relação com a teoria do Milton Santos, que é a criação de uma rede horizontal, solidária, que exerça uma relação de poder capaz de disputar o próprio território frente às verticalidades que se inserem no território com um poder hegemônico e que, graças a essas redes que se estruturam de forma horizontal e solidária, há uma possibilidade de disputa, ainda que hoje seja assimétrico essas relações de poder. Eu quero que todo mundo tenha alimento na mesa. Se a gente tem tanto alimento lá perdendo, eu quero que esse alimento saia de lá, que faça renda para quem mora lá, que faça as pessoas se sentir bem, nossa, eu estou produzindo, eu estou vendendo, eu posso viver disso. Não é vergonha você ser agricultor. Esse sentimento pode ser assim, muito visionário, muito sonhador. Não é, eu quero fazer minha parte lá, eu quero que tenha alimento na mesa das pessoas, porque a gente não planta arroz. Eu tenho que ter dinheiro para comprar o arroz. Eu planto banana, eu planto inhame, eu planto mandioca, mas eu preciso do arroz, eu preciso do óleo. Eu quero que as pessoas tenham esse dinheiro para fazer dizer, eu tenho minha grana, eu posso fazer isso. Porque a maioria dos problemas de violência, são álcool, essas coisas, são porque é o social. Foi lá que a gente falhou, no social. O dia que todo mundo puder ter um pouco, vai diminuir a violência, vai diminuir a desigualdade social. Pode ser um sonho, mas eu sonho todos os dias com ele.